Estamos no ar com o episódio número 7 do Cérebro do Namura, esse que é o podcast do empreendedor. Estou com ele aqui, o senhor Luiz Namura, o nosso cara que tem a experiência aqui de quantos anos, Namura? Já? No mercado? Não me faz essa pergunta, isso é uma maldade. É mais ou menos uns 2 meses só de experiência. É uns 2.000 meses, né? E estamos com ele, estamos com o nosso querido Albert. E por falar de Albert, né? Este podcast é um oferecimento do Albert, que é aquele aplicativo que você concebeu, que está super redondo, modelo genial, que a gente precisa contar um pouco mais a cada episódio aqui para as pessoas, porque o Albert é um aplicativo que une quem quer comprar com quem quer vender, um marketplace, mas tem muitos benefícios, né? Primeiro que tem cashback, né? Então, para quem está comprando e tal, quem tem cashback. Mas ele vai muito além disso, porque você pode indicar para alguém, e esse alguém que comprar, você ainda ganha comissão. E é eternamente, né? Enquanto houver compra, você ganha comissão de 10%. Então, assim, não é pouca comissão, é muita comissão. Então, você pode indicar para quantos você quiser. Quanto mais você indicar, obviamente, mais você ganha, né? Então, é para quem quer comprar, é para quem quer vender, mas a gente vai além hoje. A gente vai falar um pouco de quem quer empreender. Porque o modelo do Albert é um modelo que tem licenciamento, né? Então, quem quer implantar o Albert na sua cidade pode comprar uma licença do Albert e ter mentorias com ele. Namura, né? Conseguir extrair um pouco mais do cérebro do Namura, entender toda essa metodologia aí e saber como empreender de fato, né? Então, quem quer ser empreendedor vai aprender, inclusive, a empreender e vai ter uma empresa ali no final, praticamente ali, redondinho, para saber vender, para saber empreender. Então, tem para todo mundo. Então, realmente vai além do cashback, porque a gente está falando aqui de muitos benefícios, né, sobre o Albert. Então, precisa conhecer um pouco mais sobre isso. Está aqui o link na tela, também está o QR Code aqui, para que você possa fazer o download, tanto para iOS quanto para Android, né? Então, você começa já usando o nosso código convite aqui, podcast. Muito bem. Namura, hoje a gente vai falar sobre o verdadeiro papel do empreendedor na sociedade. Apesar de ser um tema meio filosófico, a gente vai bem na prática aqui também para falar na real, né? Qual é o papel do empreendedor? Porque a gente já falou em episódios anteriores sobre a vontade das pessoas, né, empreender ou não, se deve empreender ou não, a gente acha que já respondeu essa pergunta. Então a gente já está partindo do princípio assim, sim, vamos empreender e você que está aqui com a gente, né, escutando, já quer empreender. Mas qual é o verdadeiro papel? Vamos um pouco além, né? A gente já falou de cultura, de valores, de uma série de coisas, mas tem um propósito aí por trás, né, Namura? Na sua opinião, tem a ver com propósito empreender? Olha, você tocou num ponto fundamental, papel do empreendedor. Muita gente imagina que o papel do empreendedor, eu vou ser empreendedor porque eu quero ganhar dinheiro, quero ficar rico. Tá bom, isso é um propósito pessoal, mas não é aí que a coisa funciona. Eu diria que cada vez que você corre atrás do dinheiro, ele foge de você. Você tem que correr atrás de outra coisa. Essa outra coisa nós vamos chamar de propósito. Porque se você tiver um propósito muito firme, muito claro, que entre em ressonância com o seu público, aí você, por estar em ressonância, as pessoas se identificam com você e querem o seu produto ou seu serviço. Imagina uma cebola. Uma cebola tem lá as camadas dela. Eu vou imaginar uma cebola com 3 camadas. A camada externa é o que você faz. A camada intermediária é como você faz. E a camada interior é por que você faz. Então imagina um fast food, um restaurante de hambúrgueres. O que o cara faz? Hambúrguer. Então ele pode anunciar, eu faço o melhor hambúrguer do mundo. Meu hambúrguer é na chapa, enfim, ele fala das propriedades do hambúrguer. É um jeito de vender? É um jeito equivocado nos dias de hoje. A segunda camada é como eu faço isso. A minha cozinha é limpa, a minha cozinha é higienizada, você pode olhar a cozinha de fora para ver, tem um vidro, enfim. Já atrai um pouco mais algumas pessoas, porque sabem que vão comer aquele hambúrguer e sabem que como é feito aquilo, é feito de um jeito legal, ok? Mas por que aquilo é feito é o que está lá no interior, que é o propósito. Eu faço isso porque eu quero alimentar a humanidade e faço isso de uma forma em que o animal é abatido sem dor, coisas desse tipo. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão se preocupando com esse propósito. Por que uma empresa existe? Ela não existe para dar lucro
para o acionista apenas. Ela não existe para satisfazer algumas necessidades dos stakeholders, das pessoas que estão ao redor dela. Ela existe para ter um propósito maior para a sociedade, para o planeta. Então, quando você consegue comunicar isso, as pessoas se identificam com esse propósito, você explode. Então, uma empresa que vende, por exemplo, celulares, como esse que está aqui, ela tem que ter um propósito muito claro, porque senão ela vai concorrer com outras que vendem celulares também. E aí a briga fica no preço. Uhum. Então, a grande sacada do propósito é dar algo a mais para as pessoas, uma razão mais forte para as pessoas comprarem alguma coisa. Eu vou, por exemplo, em Nova York, na loja da Apple, e o que eu vejo? Na Quinta Avenida, aquele monumento de vidro com a marca, a maçã lá em cima. Por que a maçã está lá em cima? Porque aquilo é quase religioso. Você olha para aquilo como você olha numa catedral para cima. E qual é o propósito que a Apple tem? Unir todo mundo através dos aplicativos que ela disponibiliza pelos seus aparelhos. Esse é um exemplo de propósito. Então, propósito é uma coisa que vai muito além do o que e do como. Então, para pensar, acho que essa metáfora da cebola ajuda bastante. Ajuda muito, não? Né? Ajuda muito. Se você fala o que você vende, é o seu produto. Como você faz o seu produto, já dá uma motivação a mais para as pessoas comprarem aquilo. Pô, não mata animais de um jeito, enfim, que seja dolorido para os animais, não tem mão de obra escrava. Eu não vou citar nomes aqui, mas todo mundo sabe de uma loja de roupas espanhola que foi acusada de ter utilizado mão de obra escrava. As pessoas, quando descobrem isso, não querem mais. Uhum. Por quê? Porque está ferindo um propósito de contribuir com a sociedade, com a humanidade. Então, o propósito é muito, muito, muito importante. E tem a ver com os valores do próprio empreendedor, né? Então, você mencionou, né, que tem a ver com esses valores, mas tem a ver, de fato, com o altruísmo de você querer, de alguma forma, ajudar a sociedade, ajudar algum grupo de pessoas. Não necessariamente um altruísmo global, né? Pode ser uma coisa local, né? Você pode empreender pensando em querer contribuir para alguma coisa na sua cidade, no seu bairro, né? A palavra altruísmo, a gente precisa tomar cuidado com ela, porque ela pode ter um significado contrário a ter lucro. Não, ela não tem necessariamente esse significado de contrário ao lucro. Egoísmo, eu quero tudo para mim. Altruísmo, eu penso no outro. Então, nesse sentido, a palavra altruísmo cabe. Uma empresa é feita inicialmente para servir a sociedade, dar lucro, servir aos colaboradores, só que ela tem que fazer isso com um propósito que seja nobre, não seja pobre. Olha, porque as pessoas percebem, depois de um certo tempo, opa, esse camarada está querendo tirar da sociedade e não dar alguma coisa. É muito simples. Quanto mais você gera de valor para a sociedade, mais a sociedade te dá de retorno sobre a forma de crescimento do seu negócio e participação de mercado. Então, é burro você pensar de uma forma egoísta. Ter lucro não é egoísmo, é a forma como você obtém o lucro que pode ser egoísmo. Porque uma empresa tem que dar lucro. Agora, como é que eu reinvisto esse lucro? Esse lucro vai para o bolso dos acionistas ou vai para melhorar processos, vai para conquistar maiores fatias de mercado, vai para servir melhor a sociedade? Entendeu? Então, às vezes, a gente tem uma conotação errada com certas palavras. A empresa não deve dar lucro. Como não deve dar lucro? Ela foi feita para isso, no sentido financeiro. Agora, como eu consigo esse lucro é que tem a ver com o propósito. Se ele é pobre, o jeito que eu consigo esse lucro, as pessoas detestam e vão escantear essa empresa. Vão cancelar essa empresa, por falar numa linguagem de marketing digital. Agora, se o jeito que eu consigo esse lucro é um jeito nobre, porque tem um propósito nobre, aí ela não está sendo egoísta, ela está sendo altruísta nesse sentido. E é quase que um modelo sustentável, né? Porque quando você, como você bem colocou, né? Seja nobre, não seja pobre, porque o ser pobre e tentar extrair ao máximo, até o limite, né, da sociedade, você não tem algo sustentável, porque chega um momento que você extraiu tudo e só você ganhou, né, não há, vamos dizer assim, ciclos, né, você não consegue, de alguma maneira, sustentar aquele negócio ao longo do tempo. Quando você é nobre e, de alguma maneira, você tem a preferência das pessoas porque você está devolvendo, de alguma maneira, ou melhorando a sociedade, ou empregando pessoas, né, tem vários ângulos, você mantém aquele negócio ao longo do tempo.
Porque, como você bem colocou, no fim do dia, em algum momento, todo mundo vira commodity, né? Todo produto ou todo serviço vira commodity. Por mais pioneiro que você seja hoje, amanhã esse negócio vai ter concorrente e vai ter gente fazendo igual, né? E aí você tocou no ponto fundamental. Se você é um inovador e faz alguma coisa que ninguém fez e serve de alguma forma à sociedade, as pessoas vão querer comprar de você, é certeza. Só que isso vai chamar a atenção do restante da sociedade. E vai ter mais alguém que vai falar, opa, eu também quero isso. O que vai diferenciar esses dois no médio e longo prazo? O propósito. Se um tem um propósito pobre, você pode ter certeza que o outro que tem um propósito mais nobre vai levar esse mercado. É uma questão de tempo para o primeiro sucumbir e o outro se sobressair. Porque é a Isso é preferência, certeza. né? As pessoas se identificam com aqueles valores, né? Com aquele propósito, com aquelas bandeiras, muitas vezes, né? Que tem a ver com esse propósito. E isso dá preferência em detrimento, né? Do preço, né? Pô, o preço é igual, funcionalidade é igual, né? Por que eu vou comprar você e não o outro? Esse é o ponto. Você chegou no âmago. Qual é o diferencial quando tudo é muito parecido? Uhum. E hoje em dia, tudo é muito parecido. O que esse celular de uma certa marca faz e esse da outra marca faz, pode ter uma telinha assim, tudo bem. As pessoas vão pelos benefícios e a gente compra muito por isso. Mas depois de um certo tempo, você cria uma identificação, a palavra que você usou, com determinada marca. E aí é que nem religião, time de futebol, o cara não larga. Às vezes tem até alguns benefícios menores que o outro foi mais rápido e lançou uma telinha diferente. E o camarada não larga aquilo, porque ele criou identificação com o quê? Com o propósito daquela marca. E no livro do Joey Raymond, chamado Propósito, né? Ele fala que o propósito ele é quase que o sopro de vida que você dá para uma organização. Perfeito. Né? Porque como você colocou, quando você só pensa no lucro, só pensa nos processos, você de fato está ali robotizando tudo, né? Perfeito. Sendo muito frio, né? Vamos dizer assim. Por isso que eu usei essa metáfora da cebola no sentido de perceber que existem camadas. A primeira camada é o produto em si. O que você vende? Ah, eu vendo batata. O que você vende? Eu vendo celular. O que você vende? Tá, é o produto. Eu quero batata, eu compro batata. Eu quero celular, eu compro celular. Tá. Como é que você cultiva essa batata? Ah, de um jeito sem agrotóxicos. Opa, já está me interessando. Como é que você faz esse celular? Ah, não tem mão de obra escrava. Já está me interessando um pouco mais. E tem batata mais barata? Tem, mas não é cultivada com agrotóxico? Eu não quero, eu vou pagar essa batata mais cara. Tem celular até um pouco melhor? Tem, mas a minha consciência vai aumentando e fala, eu não vou comprar um celular que é feito com mão de obra escrava. E aí você vai entrando para dentro da cebola. E qual o propósito dessa batata? Bom, eu estou fazendo o máximo que eu posso para dar um alimento de uma certa qualidade a um preço acessível para fazer com que as pessoas não passem fome. E 10% de tudo que se perde por aí, hoje se perde 30% em alimentação, no transporte, a parte que a gente percebe que é perdida, porque a batata tem alguma coisinha lá que não está boa, eu retiro aquilo e entrego aquilo para caridade ou isso, aquilo. Pô, é um propósito nobre. E aqui 1% dos valores que eu arrecado com a venda disso vai também para crianças carentes. Esse propósito eu quero. Então eu pago mais caro porque eu me identifico não só com o produto, mas como ele é feito, não usa mão de obra escrava e com o propósito das pessoas que realmente é de retornar à sociedade aquilo que a sociedade está dando para ela. Isso tem uma força. E é sustentável, né? E é sustentável no médio e longo prazo. Eu tenho um case próprio, né? Que é a própria MLabs, que é a plataforma de gestão de mídias sociais no qual eu sou fundador, né? Quando a gente pensou, obviamente, numa oportunidade. E é normal. Todo empreendedor, quando vai empreender, ou enxergou uma oportunidade, ou viu uma necessidade ali, né, de algum grupo, né, ou da sociedade, falou, cara, eu acho que eu posso resolver essa dor. Eu acho que esse é o primeiro, vamos dizer, a gente pode colocar que esse é o primeiro insight ali, né, a primeira faísca do empreendedor. Mas aí muito logo, né, a gente entendeu que existia um grupo que estava desassistido e que dentro da oportunidade que a gente estava enxergando, se a gente olhasse para esse grupo, a gente realmente teria um propósito genuíno e que faria e que nortearia todas as ações do negócio. Então, qual é esse propósito, né? Era de fato de democratizar o acesso às ferramentas profissionais para os pequenos negócios, né? Para que eles pudessem ter a sua presença digital de uma maneira mais profissional. Porque na época, lá em 2014, quando a gente surgiu a ideia, todas as ferramentas eram internacionais, baseadas em dólares, tinha que ter um cartão de crédito internacional, você pagava no mínimo R$400 por mês, né?
Isso para um pequeno negócio, inviável. Então, a gente chegou numa equação assim, cara, esses pequenos não têm resultado porque eles não têm acesso às ferramentas também. Eles não têm vez porque eles não têm. Só os grandes têm, né? E por isso que os grandes, de alguma maneira, têm um pouco mais de sucesso, né? Porque a taxa de mortalidade hoje das empresas pequenas são, né, imensas. Mas o ponto é, a gente criou esse propósito, democratizar o acesso às ferramentas para que os pequenos pudessem ter um marketing, né, em ambiente digital de forma mais profissional, para que eles tenham, obviamente, sucesso. Então, a gente começou democratizando uma primeira ferramenta, que era a ferramenta de gestão de mídias sociais, porque é a porta de entrada hoje para todo mundo, né? Todo mundo começa hoje a empreender, não cria um site primeiro, né? Cria primeiro sua presença ali no Instagram, no Facebook e tal, né? Então, a gente já tinha visualizado isso, então a gente foi unindo aquela coisa que a gente já falou em episódios anteriores, né? Vai criando as sinapses, né? Vai colidindo uma coisa com a outra e sai ali aquela ideia. Mas tudo foi norteado em cima do propósito. Então, o preço é um preço de fato acessível por conta do propósito. Então, quando a gente foi planilhar e foi desenvolver a estratégia de preço, né? Quando a gente foi desenvolver as ações, todas as ações têm a ver com o pequeno. Então, as ações que a gente patrocinou, os eventos que a gente foi, tudo que a gente fez tem a ver com o propósito do pequeno. Então, em alguns momentos, né, a gente é tentado a criar coisas mais caras ou aumentar o faturamento. Não, vamos criar porque tem grandes empresas que também usam MLabs. Não, a gente continua, né, focado no propósito. Faz sentido isso para você? Total. Sabe por quê? Você não deixa seu público tonto. Se você não tem um propósito, você não tem um norte a seguir. É muito engraçado. A gente tem, como empresário, tem tantas decisões que você tem que tomar assim, numa fagulha, num lapso de tempo, num átimo de tempo, para falar uma palavra bonitinha, né? E você, como é que você decide entre o certo e o errado muitas vezes? Às vezes é difícil, a gente toma decisões erradas. A melhor forma de você ter uma muleta para se apoiar e tomar decisões corretas é ter alguns guias. O certo ou errado, para quem é cristão, está lá, os 10 mandamentos. Não vou matar alguém, porque, para mim, aquilo é errado. Eu sigo aquilo e eu tomo essa decisão. Ok? Eu posso estar numa situação extrema e, eventualmente, esse princípio vir para a minha cabeça e falar, pô, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Né? Vou esfriar minha cabeça. E na empresa, você tem que ter alguns guias para você. O propósito, para mim, é o maior de todos eles. Porque de vez em quando aparece uma oportunidade e você quer pegar aquela oportunidade porque você olha para aquilo e fala, pô, isso aqui vai me dar uma alavancagem fora do comum. Se tiver de acordo com o seu propósito, cai de cabeça. Mas se for contrário ao seu propósito, você tem um freio para raciocinar. Será que eu vou estar ganhando no curto prazo, no médio prazo, eu vou perder? O propósito é que determina para você se aquilo que você quer fazer está certo ou está errado. Empresa sem propósito, não é que você precise do propósito logo que você nasce. Às vezes você nasce por aquilo que você falou. A maioria das empresas nasce porque o cara viu uma oportunidade ou tem uma necessidade. Ok, mas depois de um certo tempo de maturidade que a sua empresa tem, você precisa ter outras coisas, princípios, valores, visão, missão, todas essas coisas que a gente aprende nos livros aí, e que elas não são balelas. E o propósito é o cerne de todas essas. Eu tenho que ter um propósito, por que eu faço as coisas? A minha missão, como é que eu vou fazer aquilo? Né? A minha visão, onde eu quero chegar com aquilo. Sim. Então, se eu não sei por que eu faço, não sei como eu faço, não sei onde eu quero chegar, eu sou um barco sem motor, sem vela, no oceano. Ele vai me levar para qualquer local. Mas se eu tiver um propósito, isso passa para as pessoas. E é o que faz as pessoas acordarem todos os dias e trabalhar naquela empresa, né? É o que atrai talentos, inclusive, né? Porque hoje em dia, como você bem já colocou, as pessoas estão mais críticas, né? Então, quando elas enxergam uma empresa que não tem um propósito no qual ela se identifique, ela não quer nem trabalhar naquela empresa. E o propósito tem que ser verdade, né? Então, tem que ser verdade dentro, tem que ser verdade fora, né? Perfeito. Então, assim, isso é muito importante, né? Para atrair talentos, né? E aí, uma pergunta para você, né? Quando a gente sai da lógica, né? De, puxa, eu empreendi porque eu quero resolver um problema, porque eu quero, de alguma maneira, eu vi uma necessidade e quero preencher aquela necessidade, né? O que parece super, né, genuíno a ideia de se empreender para resolver um problema, para ajudar. Mas quando a gente olha para o outro mercado, que é o mercado de luxo, que é mais baseado no desejo do que nas necessidades, né? Você acha que tem pouco altruísmo nesse mercado?
é possível empreender no mercado de luxo com propósito? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sem dúvida alguma. Eu diria a seguinte coisa: existe uma série de desejos e necessidades que têm que ser satisfeitos. É engraçado porque uma vez eu vi um pequeno filminho, um camarada chegando para assaltar um carro, e ele vira e fala assim: sai daí esse carrão, tá gastando dinheiro com esse carrão. E o cara responde a seguinte coisa: você sabe quantas pessoas foram utilizadas no mundo inteiro para fazer esse carro? Quantos empregos foram gerados? Enfim, o fato de existir um mercado de luxo e existir um mercado que não tenha luxo é porque tem gente nos dois mercados que precisa receber os produtos e os serviços que desejam. E algumas pessoas atingiram um certo poderio econômico que gostariam de ter alguma coisa e o mercado, quando percebe isso, vai produzir. Mais uma vez, não é o preço que define o propósito. O que define a característica de uma empresa é o propósito que ela tem. E aí, se eu vou fazer um Boeing 737, vai ficar caro, porque não é um Cessninha. Uhum. Então, não é esse o problema. Se eu vou usar uma joia, vai ser caro. Mas como é que esta joia foi produzida? Como é que o diamante foi retirado lá das minas da África do Sul? Isso me interessa saber. É lógico, aquilo que é raro é mais caro. Não é esse o problema. O que eu quero saber é como isso foi feito, por que isso foi feito. E aí sim eu vou comprar aquele diamante ou não vou comprar aquele diamante. Então, existe sim mercado para o luxo e mercado para o luxo com propósito. O que existe às vezes é uma certa superficialidade exagerada e a gente confunde o luxo com a ostentação. Você percebe? E aí quem usa aquilo está usando aquilo para ostentar. Isso se torna um pouco agressivo, se não muito agressivo. Então, não é o produto em si que determina o propósito da empresa. É o propósito que a empresa tem que determina como ela se comunica com a sociedade. Dá para perceber? Uhum. Você pode ter um relógio caro e usar isso para ostentar ou usar isso para o seu prazer. Então, repara a seguinte coisa, a gente tem a mania de juntar riqueza com orgulho, riqueza com certos valores que não são os melhores valores que um ser humano pode apresentar. Não necessariamente. Depende de quem usa aquilo. Depende de quem compra aquilo. Ok? Sim. Se você estiver comprando um carro de luxo e você trabalhou honestamente para ter o dinheiro para comprar esse carro de luxo, não tem nada errado nisso daí. E mais, você está sustentando pessoas que fazem aquele carro de luxo. Esse é um ponto que eu acho legal da gente percorrer, né? Porque na prática, no fundo, o empreendedor, dentro desse contexto do papel dele na sociedade, né, está empregando pessoas, está ajudando na expansão econômica, está fazendo o dinheiro circular, né? E isso, eu acho que é o papel mais fundamental, né, do Nobre. empreendedor, né, e nobre, né, de fato de estar empregando, né? E hoje aqui no Brasil a gente está falando principalmente dos pequenos negócios, né? Está falando que 76% das vagas de emprego deste ano de 2022 foram criadas por pequenas e médias empresas, né? 70% das empresas no país são MEIs, são os microempresários, né? E 99% são PMEs. E 62% dos empregos com carteira assinada também são dos pequenos e médios, né? Obviamente que o PIB não é tão grande assim quando a gente fala dos pequenos, né? Porque os grandes ainda geram uma maior quantidade de faturamento e riqueza e tudo, o que mostra esse ponto que você colocou. Primeiro, todo mundo está gerando emprego, independente se é por necessidade ou se é por desejo, né? Está ajudando a expansão econômica, está ajudando principalmente a aumentar o PIB do país, e isso é positivo para a economia, faz a economia circular, inflação mais controlada e tudo mais, né? É isso. É basicamente isso. O que eu acho que a gente tem que entender o empreendedor é um cara que gera riqueza. A riqueza, ela não sai dos governos. Os governos administram, através dos impostos, as riquezas que os empreendedores geram. Uhum. E empreendedor aqui, eu não estou falando só quem é o dono de uma empresa, pode ser o intrapreneur, o empreendedor dentro da empresa, o colaborador. Toda essa massa de pessoas que trabalham para resolver problemas, para explorar uma certa oportunidade, são empreendedores. E eles geram riqueza. E essa riqueza, então, pelos impostos, vai ser dividida da forma ou justa ou injusta pela sociedade. E os números que você está me dando aqui. 70% das empresas da mão de obra é empregada pelas pequenas empresas.
Então, o número é muito grande. A geração de riqueza, as grandes empresas também colaboram com isso. Claro, colaboram muito, mas as grandes empresas empregam muito menos gente que as pequenas empresas. Então, as pequenas e médias empresas têm realmente um papel fundamental sob o ponto de vista social. Exato. Dá emprego, dá trabalho, dá dignidade. Tire o trabalho de um homem e você vai tirar a dignidade dele. Então, é fundamental que a gente auxilie você na MLabs, a gente aqui, a estas pessoas que querem empreender, que elas empreendam e aumentem o grau de sucesso. Hoje, 50% das empresas nascentes quebram no primeiro ano. 95% delas quebram até o 5º ano. São taxas de mortalidade imensas. Por que morrem tanto? Porque alguns princípios essas pessoas que empreendem não conseguem perceber, não tiveram a educação financeira, não tiveram a educação empresarial, e o nosso papel aqui é dar um pouco disso para abrir um pouco o horizonte, para que a pessoa, por exemplo, que tem uma ideia que ela acha brilhante, antes de construir a empresa, teste a ideia. Tem métodos para fazer isso, nós vamos falar desses métodos. A gente falou um pouco já sobre isso também, né? Desses métodos. Sim. Enfim, o nosso papel aqui é fortalecer estas pessoas que são importantíssimas para a sociedade, dando a elas um ferramental em termos de gestão, em termos de administração, em termos de marketing, em termos de vendas, para que elas possam fazer com que o sonho delas não se torne um pesadelo. E elas possam sobreviver, né, desses ciclos, né? A gente até falou sobre o ciclo de vida de um negócio em um outro episódio. A gente comentou sobre o que é um MVP, o que é o produto mínimo viável, né? O que é o Product Market Fit, né? Que é justamente esses conhecimentos para que todo mundo entenda que há um ciclo, que obviamente existe o declínio e o seu negócio pode virar um abacaxi, mas se você tiver o conhecimento, você vai se antecipar para criar nova curva de valor e se preparar para isso, né? Perfeito. Então a gente falou já isso em episódios anteriores e pegando o gancho aqui do começo, né? Acho que a maioria desses que morrem de alguma maneira só quer pela oportunidade ou pelo oportunismo, porque tem uma diferença, né, da oportunidade e do oportunismo, pelo oportunismo extrair o máximo ali e não quer saber do dia de amanhã, né? Alguns erros que as pessoas cometem, um que eu me lembro agora, é o que a gente chama de Vale da Morte. O que é o Vale da Morte? O camarada tem uma ideia, pega todos os recursos, com patrocinador, com fundos de garantia, e coloca naquela ideia. E na hora de acelerar a ideia para decolar, que você precisa de muita energia, e aí essa energia significa marketing, significa vendas, significa publicidade, ela não tem isso, então ela faz aquele voo de galinha e cai. O que a gente pode fazer para evitar isso? É fazer um pequeno planejamento, não é uma coisa complexa, em onde ela vai gastar os recursos e o que ela pretende obter com esses recursos em cada instante. E como ela mede, quais são as métricas, quais são os numerinhos que ela mede para saber se ela está indo para o lado certo ou não. Então, planejamento, antigamente você fazia um planejamento, plano de negócio de 50 páginas, para 5 anos. Hoje ninguém faz mais isso. Você pega um canvas lá... Bola de cristal, né? 5 anos hoje em dia. Imagina fazer. Quem é que previu o Covid? Quem é que previu a guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia? A Europa hoje está sofrendo muito, a Alemanha, porque apesar das boas relações que a Angela Merkel teve com o Putin, porque ela falava russo de uma forma bastante fluente, e ele teve na Alemanha durante um bom tempo, na época da KGB, colocou a Alemanha refém do modelo russo, da energia da Rússia. Olha que coisa maluca. Uma pessoa com, a gente considera uma boa administradora, uma boa visão. Faltou essa visão. Você não pode ficar dependente de alguém do jeito que a Alemanha e a Europa ficou. Agora está pagando um preço muito caro, a energia subiu 10 vezes lá. Enfim, se grandes estadistas que têm informações, que têm equipe que cometem esses erros, imagina se a gente não vai cometer, imagina se o pequeno empreendedor não vai cometer. O que a gente está fazendo aqui é oferecer algumas muletas de raciocínio para que grandes erros não sejam cometidos. Você precisa olhar para o mercado e falar, essa necessidade é verdadeira, sim ou não? Mesmo olhando para isso com esse parâmetro na sua cabeça, às vezes você erra. Mas se você não olhar para isso, a chance de você errar é muito maior. O mercado quer.
Eu fiz um teste, eu fiz uma pesquisa. Ah, tá bom. Eu tenho condições de desenvolver esse produto? Tenho. Esse produto é viável economicamente? É viável ambientalmente? Sim. Ou seja, é um conjunto de pequenas etapas que você vai seguindo, segurando a tua ansiedade. Quando a gente tem uma ideia que a gente acha brilhante, a gente fica maluco, a gente quer colocar em prática, a gente parece que fica cego. Depois de apanhar muito, a gente percebe que não deve ser assim. Então, o que a gente está fazendo aqui é oferecer, durante toda essa trajetória que nós estamos fazendo em conjunto, é oferecer algumas dessas ferramentas de raciocínio. O livro Yes You Can tem mais de 50 ferramentas lá descritas uma a uma, como usar em cada situação. Oferecer essas ferramentas como um apoio de raciocínio para as pessoas errarem menos. Então, a chance de acertar é maior. É isso que a gente está fazendo. Não existe, né, a fórmula mágica, né? É só diminuir os riscos, né? Ou melhor, aumentar a chance de sucesso, né? Perfeito. E vamos para o bloco aqui de firmeza, né? Sem arrogância, para falar um pouco dos seus negócios, um pouco dos seus cases, né? Da sua história lá. Como você falou do ambiente, né? Da preocupação ambiental e sociedade, etc. A gente está hoje falando muito sobre o tal do ASG, ambiental, né? Sociedade e governança, né? Ou em inglês ESG, né? E quando a gente olha para os seus negócios, né? Como é que você hoje entende esse ASG dentro dos negócios? Como é que você implanta isso? Como é que você se preocupa com isso? E explicar também para a galera, né? O motivo, né? Disso ser importante. E são 3 letrinhas que estão graçando no mundo inteiro agora. E, environment ou ambiente, ou seja, a sua empresa, as coisas que você faz, tem que respeitar o meio ambiente. Você não pode sair cortando árvore no meio da Amazônia porque você quer fazer uma plantação, sei lá, de coco ou quer fazer pecuária lá. Ou só extrair, como a gente falou, né? Só extrair sem plantar de volta. Né? Então, o environment, o ambiente não está sendo respeitado. Então, você tem que fazer isso. Daqui a pouco eu vou dizer por que você tem que fazer isso, o que está acontecendo no mundo. O S, se o E é o respeito ao planeta, ao meio ambiente, o S é o respeito às pessoas, é o social. Tá? Então, você não pode criar uma empresa, você vende muito barato, mas a mão de obra que faz aquilo é escrava. Você não pode fazer isso. Muito bem. E o terceiro G é governança. Tá, me mostra a transparência dos seus números. Como é que é isso aí? Eu quero olhar dentro da sua empresa. O exemplo que eu dei do restaurante, né? Eu quero olhar lá como é que é feita a cozinha, né? Cozinha, se o banheiro está bem limpinho, não sei o que lá. Se o banheiro está sujo, você imagina que deve ser a cozinha, né? Então, essas 3 letrinhas, elas resumem um pensamento cada vez mais moderno da sociedade, dizendo: eu quero empresas que se preocupem com o meio ambiente, eu quero empresas que se preocupem com as pessoas, e eu quero empresas em que as práticas delas são transparentes. Eu quero analisar isso. Você fala, o que eu tenho a ver com isso? Por exemplo, se você é uma startup e for pegar dinheiro de alguns fundos só aplicam pela sua governança, pelos seus critérios, só aplicam em empresas que têm um grau de ESG acima de um certo número. Ok? Então, eu vou lá naquela empresa, eu tenho uma ideia fantástica, ele olha para a sua empresa e você não está respeitando o meio ambiente, não está respeitando as pessoas, não é transparente, você não vai ter dinheiro daquela empresa. Por melhor que seja a sua ideia, porque o estatuto do fundo não vai te dar dinheiro. Então, a gente está numa época no mundo, nós não estamos mais na época da escravidão, que algumas coisas eram aceitas com naturalidade. Um horror que foi a escravidão, na época escravagista, era aceito no Brasil, era aceito nos Estados Unidos. Então, você tem que ir de acordo com o seu momento. E o momento atual e daqui para o futuro é respeito ao planeta, respeito às pessoas e transparência. Isso quer dizer o ESG. E isso é o que faz as coisas serem mais sustentáveis, né? Porque se depender somente das pessoas, porque a gente começou a falar sobre isso no propósito, né? Os valores, né? E tudo mais, né? Só que nem todo mundo tem essa consciência e, naturalmente, vai empreender apenas por oportunismo, né? Como a gente comentou. Mas quando o ESG começa a pegar, né? E o próprio mercado, como você colocou, investidor, começa a exigir,
vira um movimento mais global, alinha quase que todo mundo, né, num patamar de preocupação com o ambiente, com a sociedade e com a transparência. Então isso é super positivo, isso de alguma maneira está ligado com tudo que a gente falou aqui de propósito, né, e faz as coisas serem mais sustentáveis, porque você não só extrai, não só explora as pessoas, né, e esconde o jogo, né. Se torna a coisa mais factível, mais genuína e mais prazerosa para todos, né? Até mesmo na questão das pessoas, é de você ajudar, de repente, ali localmente, né? Aquelas pessoas que você emprega, as famílias daquelas pessoas, de repente, se você é sei lá, um hotel, né? Em vez de comprar no mercado lá, etc., as hortaliças, né? Você pode ajudar as famílias dos empregados a cultivarem aquilo para comprar do ambiente local, né? E você gira a economia ali local, ajuda aquela microcomunidade que está em torno do hotel. Isso é, de alguma maneira, ali pensar nas pessoas, né? Isso. Para você fazer as pessoas ali prosperarem. Né? Você perguntou como é que nossas empresas lidam com isso. É engraçado que o nome do grupo é VIT, ou Vitae, como você quiser falar. E VIT quer dizer vida. Né? Uhum. E por que a gente colocou este nome no grupo, que nasceu depois das empresas? Foi a hora que a gente consolidou. Porque nós temos empresas na área de educação, como, por exemplo, Planeta Educação. O que nós fazemos na área de educação? A gente prepara para a vida. É o que eu estou fazendo com as crianças até que elas cheguem numa idade adulta. Nós temos empresas na área de saúde. O que a gente faz na área de saúde? A gente cuida da vida. E nós temos empresas na área de tratamento de resíduos e geração de energia. O que a gente faz nessas empresas? A gente salva a vida do planeta, porque a gente acaba com o lixo. Então, você coloca o verbo preparar para a vida. Bom, preparar para a vida, eu estou pensando no social, ok? Você fala em cuidar da vida, também estou pensando no social. Eu falo depois, na Vorax, na Solum Ambiental, de salvar a vida. Eu estou pensando no ambiente. E tudo isso feito de forma transparente. Então, o próprio propósito dessas empresas já está de acordo de cada uma delas com o E, com o S e com o G. Como todas elas lidam de alguma forma com a vida, ou prepara, ou cuida, ou salva a vida, a palavra vida é a palavra gênese de tudo isso. Por isso o nome do grupo é VIT ou Vitae. Não, fenomenal. Você já tem ali na raiz, né, todo o propósito e tal. E na sua opinião, isso é uma coisa que faz as pessoas acordarem todos os dias nas suas empresas e terem orgulho de trabalhar? Eu tenho certeza, porque não tem nada pior do que você ir para algum lugar e começar a perceber que o discurso não bate com a ação. Isso vai incomodando a pessoa e ela provavelmente vai embora simplesmente porque ela não se identifica com aquilo. E tem outra coisa. Quando o propósito é muito forte, a pessoa se identifica, ela encontra ali um ambiente que é acolhedor para aquilo que ela valoriza, pode vir gente pagar 5, 10, 15, 20% a mais e ela muitas vezes não vai por causa disso. A gente até falou da pirâmide de Maslow em outro episódio, perfeito, né? Que em primeira instância as pessoas vêm muito pelo salário porque ela tem aquela necessidade de segurança, né? Essa necessidade básica de ser seguro. Mas depois ela vai buscar o próximo passo. Né? E geralmente o próximo passo está se identificar com esses valores, né? Ter o propósito e tudo mais. Né? Sentir que ela está também contribuindo. Ela gosta de estar naquele ambiente, ela gosta do que ela faz, é só perguntar para as pessoas. As pessoas, muitas delas estão em empresas porque amam o estilo da empresa, o jeito que as coisas são feitas naquela empresa. E às vezes o salário é um componente importante, claro, todo mundo tem que pagar boleto, mas ele não é o componente de motivação. Uhum. Isso a gente tem que entender muito bem. Para você que é empresário, empreendedor e que pensa que só com salário você motiva, não. A presença do salário não motiva, mas a ausência do salário desmotiva. Então, repara, quando você dá um salário digno e justo, você não motivou ninguém, você impediu a desmotivação. Ué, e o que motiva? Os desafios. É o próximo passo, é o próximo nível. Passo. São os desafios. Crescer na carreira, um propósito nobre, isso motiva. Então, a analogia que você pode fazer é como se fosse a asepsia num hospital. Se você chega no hospital com algum, sei lá, com um ataque cardíaco,
Não é a asepsia que vai te salvar, é o médico que vai fazer algum procedimento. Mas depois, se não tiver asepsia, você pode morrer pelo vírus. Então, a asepsia, ela não ela impede, ela não salva você, ela impede você de se infectar e morrer. Uhum. Então, você tem que ter asepsia para o quê? Para salvar o cara de um ataque cardíaco? Não, para evitar que ele morra de infecção. Uma vez tendo asepsia, agora eu preciso de procedimentos para salvar a pessoa. Então, o salário é a asepsia da indústria, a asepsia da empresa. Ou seja, a ausência causa desmotivação. A presença impede a desmotivação, não causa motivação. Quando você tem esse conceito muito claro na sua cabeça, você fala, uma parte é salário, outra parte são os agentes motivadores. Carreira, ambiente de trabalho, propósito, e aí você pode criar uma empresa que realmente cresça no tempo com uma cultura forte que faz as pessoas permanecerem nessa empresa. E para você, na sua opinião, né, isso funciona para pequenos negócios? Então, assim, quem está começando agora, né, tem 2, 3 funcionários, o ASG, né, tudo isso que a gente está falando de propósito, etc., deve nascer junto desde o primeiro dia? Funciona para pequenas empresas ou só para quem já é grande? É a marca registrada do ser humano. O ser humano, em geral, ele gosta desses valores. Existem as exceções, vamos lá, não estou falando de exceção, elas confirmam a regra. As pessoas gostam de estar bem socialmente. Você gosta de estar com seus amigos, se divertir. É um ambiente social. Você gosta de ir lá e brigar com seus amigos. Ninguém gosta disso. Você gosta de brigar na sua casa. Então, esse social está dentro de você. Você gosta de arrebentar com as árvores que tem ao redor da tua casa simplesmente porque você quer limpar? Não. Você gosta de um ambiente razoável, que respeite. Então, na tua relação, você gosta de mentira, de falsidade, ou você gosta de uma coisa transparente? É da natureza humana ser sociável, é da natureza humana gostar de pular num rio de água limpa e no mar está limpo, que está respeitando o meio ambiente. É da natureza. A gente, às vezes, faz coisas contra a natureza e depois reclama. Mas isso é da natureza humana, por isso que brotou. O ser humano está sempre no centro de todos os processos, para o bem e para o mal. Graças a Deus que o ESG pensa isso para o bem. Então, isso nasce com você. Você vai colocando isso. Só que de vez em quando aparecem umas letrinhas, umas palavrinhas que facilitam a sua compreensão. Ah, era isso que eu fazia? Eu me preocupava com os meus funcionários, com os meus colaboradores, saber da vida dele, o que está acontecendo com ele. Porque não tem essa divisão. Eu sou profissional aqui e lá em casa é pessoal. Cara, no teu cérebro não tem pedágio. No teu cérebro as coisas vão de um lado para o outro. Você tem uma briga em casa, você volta no outro dia destruído. Você tem um fracasso na empresa, você volta cansado, chateado para sua casa. Então, tudo é uma coisa só. Então, esse ESG são apenas 3 letrinhas que definem muito da natureza humana, a parte mais nobre, digamos assim. E isso só colocou luz, foco em alguma coisa que as empresas precisam se preocupar. Todas se preocupam com isso? Não. Todas a médio prazo vão ter que olhar para isso? Vão. Porque você tem um concorrente que olha para isso e você não olha, vocês fazem produtos semelhantes, como a população está ficando aculturada, está se apercebendo que o planeta está sofrendo, que tem pessoas sofrendo, as empresas são responsáveis também por evitar, mitigar esse sofrimento. E ela mitiga quando ela pensa no E, no S e no G. É o que a gente falou, né? A preferência das pessoas vai para aquelas empresas ou marcas que têm essa preocupação. É certeza. E se você começar desde o primeiro dia, isso vai virar cultura do negócio. É muito mais fácil, né? Inclusive, virar cultura do negócio do que você tentar implementar depois, né? Porque fica uma coisa meio esquisita. Você já começou errado e criou um hábito para as pessoas falam, mas sempre foi assim. Aquela coisa, você não tem um lixo reciclável, você não tem a separação, né? É coisas básicas, né? Mas sempre foi assim, você joga de qualquer jeito. Então é mais fácil você começar desde o primeiro dia do que tentar depois mudar um hábito, né? A primeira pessoa que você contratar para te ajudar vai depender, a relação que você estabelecer com ela é a relação que provavelmente vai se estabelecendo do resto da vida. É uma relação de respeito? Aí você está cuidando do social. Na hora que você joga o seu lixo fora, você faz a separação, você está cuidando do meio ambiente. Então, isso está muito latente hoje em dia, está muito pujante hoje em dia. É difícil você não ver esse tipo de discussão. Você pode não estar atento, não tinha percebido isso. Mas começa a perceber
que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o planeta. Toda hora sai na televisão, é enchente, é calor, é queimada, esse tipo de coisa. E isso está vindo na cabeça das pessoas, e as pessoas começam a olhar para isso, para as empresas que estão causando isso. Se a tua empresa causar isso, você pode ter uma denúncia contra você e destruir você. Inclusive, fica aqui a dica, né? Porque no episódio número 6, a gente só falou sobre cultura. O episódio inteiro sobre cultura no negócio, né? E tem muito a ver com essa história aqui que a gente está falando, de você já escolher as pessoas certas, ou melhor, criar já ali, né, uma cultura de valores e tudo. Perfeito. Que tem a ver com ASG ou ESG em inglês. Vamos para o nosso terceiro bloco aqui, o bloco de franqueza sem descrição, sem papas na língua. Na sua opinião, né, os empreendedores eles têm que ajudar a fazer as transformações necessárias para a sociedade? Por exemplo, né, o Elon Musk está fazendo muitas transformações que ninguém teve coragem de fazer, né? Isso é coisa para quem tem muita grana, tipo Elon Musk e Bill Gates, ou um pequeno consegue de fato fazer algum tipo de transformação na sociedade? Qualquer um. A gente que trabalha com educação, você vai às vezes nas comunidades e vê alguém, a CUFA, por exemplo, Central Única das Favelas, fazendo uma transformação fora do comum. Não é o Elon Musk nem o Bill Gates que estão fazendo isso. A tua função como empreendedor é transformar o seu entorno. Se isso tem uma escala mundial, uma escala local, são outros 500. Mas se você não transformar, você não pegou uma oportunidade, não tinha um problema, você não quer resolver esse problema, na hora que você resolve, você está transformando. Então, a função de todos nós é transformar o ambiente local, transformar a forma das pessoas pensarem. Para quê? Para sair do ponto A e para o ponto B. O ponto A é onde ela estava, não estava bem, tinha um problema que precisava ser resolvido, e o ponto B é onde se quer chegar com aquele problema resolvido. E ajudar nessa evolução, ajudar né, nessa constante. Evolução. Então, a função tua, uma das tuas funções, é observar uma oportunidade e resolver o problema, ou a chance que aquela oportunidade está te dando, resolver aquilo. Então, você está transformando. E você transforma o teu ambiente, você transforma as pessoas. O que nós estamos fazendo aqui? Tentando trazer informações cada vez mais de forma gratuita para as pessoas, para transformar o jeito que elas operam os seus negócios, ou se elas quiserem operar, começar a fazer isso de um jeito com mais probabilidade de sucesso. Então, sem dúvida alguma, transformação está no cerne da ação de qualquer empreendedor. E essa história de transformar, né, a sociedade tem a ver com a evolução mesmo, né, nossa, enquanto sociedade, enquanto ser humano, né? Uhum. Quando a gente resolve ali aquele problema, ou aquela dor, eventualmente surgirão novos problemas e novas dores. Né? E é uma coisa que nunca vai acabar, né? Nunca vai acabar. Agora o pessoal está querendo ir para a Lua, da Lua está querendo ir para Marte. Imagina a quantidade de novos problemas que vão surgir. Mas é muito legal, cada problema que surge gente pensando naquele problema e resolvendo. E essa é a evolução da sociedade. O camarada queria se deslocar mais rápido, ele andava. Aí ele inventou a roda, e a roda ajudou ele a se andar mais rápido. Aí ele precisava de alguém para puxar. Veio o cavalo, veio o gado. Aí depois de um certo tempo alguém queria andar mais rápido, veio a máquina a vapor. Depois o camarada queria andar mais rápido ainda, veio o carro. E assim sucessivamente. Não, e aí o carro trouxe outros problemas que não existiam, né? Então, assim, hoje, né, acidente de trânsito é um negócio que mata muitas pessoas, né? E aí vem o carro autônomo. E aí vem as soluções para os outros problemas. Então, assim, é uma evolução constante que é necessária, né? E nessas evoluções, inclusive, é onde a gente encontra muita oportunidade. E é o sabor da vida. Se tudo parasse aqui agora, ninguém precisasse mais pensar para fazer mais nada, para resolver nenhum problema, deixa do jeito que está, a vida ia ser muito enfadonha. E na sua opinião, né? Por exemplo, o cara que é um empreendedor, geralmente o empreendedor, ele tem um conhecimento técnico para resolver aquele problema. Né? Hoje eu pensando até nas startups, né? Eu tive muito contato com startup também, invariavelmente foi criado por um engenheiro em primeira instância que sabe resolver aquela dor, aquele problema, aquela equação. Mas ele não tem o conhecimento do negócio, de gestão de negócio, ou de marketing, etc. Né? Mas pensando só na questão técnica, do conhecimento, né? Você acha que é papel do empreendedor em transformar aquele conhecimento e multiplicar aquele conhecimento, transmitir aquele conhecimento para os outros, né? Para que de fato haja essa evolução? O que eu quero dizer com isso, né? Treinar as pessoas como empreendedor, né? Você que sabe o negócio, passar adiante aquele seu conhecimento, treinar as pessoas, né? Para não ficar só contigo, né? Aquela coisa da fórmula secreta, né? Não quero mostrar para ninguém como é que eu faço isso, né?
Quais são os ganhos, quais são as perdas, na sua opinião? Olha, seria uma incoerência você ser empreendedor, aprender as coisas sob o ponto de vista humano e não passar isso para terceiro. Porque você vai dessa para melhor mais dia, menos dia. Né? Então, sob o ponto de vista humano, seria uma tremenda estupidez você não passar o seu conhecimento. Mas eu tenho razões mais objetivas, mais práticas para você passar o seu conhecimento. Primeiro, Cora Coralina fala uma frase que eu gosto muito: feliz aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Cada vez que você está ensinando, tem uma pirâmide aí que fala sobre isso, pirâmide de Glasgow, você aprende muito mais. Então, o fato de você escrever um livro, de você dar uma palestra, de você dar um curso, de você explicar para a sua equipe, quem mais ganha é você. Porque aquele conhecimento que estava meio perdido, meio etéreo, você solidifica. Ele solidificado ajuda nas suas decisões. Na hora que você precisa, o conhecimento aparece. Eu sou piloto e a gente costuma dizer que piloto que pensa morre. Fala, que isso? Por quê? Você pensa aqui na Terra, você faz voos mentais, você vai para o simulador, treina tanto que quando aparece a necessidade, você não pensa, você faz. Uhum. Se você nunca foi treinado, nunca foi para um simulador, nunca fez isso, na hora que aparece a necessidade, até você pensar para resolver o problema, você já caiu com o avião. Abriu o manual do avião. Eu vou lá consultar o avião caindo. É. Não existe isso. Então, sob o ponto de vista prático, ensinar as pessoas, educar as pessoas, é um ganho absurdo, não só para quem recebe a informação, mas para quem doa a informação, quem transfere. Então, é um ganho fantástico. Segundo, existem coisas para serem feitas que uma pessoa só não faz, é uma equipe. Você prefere o custo de uma equipe mal treinada ou os benefícios de uma equipe bem treinada? Você acha que educação é cara? Experimenta o custo da ignorância. Experimenta o custo da ignorância. Então, quanto mais você capacita suas pessoas, mais elas podem entregar. Ninguém entrega o que não tem, Kiso. Ninguém entrega o que não tem. Ah, mas eu vou entregar tudo isso para ele, ele vai ficar bom e vai sair da minha empresa. Ótimo, que saia mesmo. Se a tua empresa não está dando aquelas oportunidades que motivam a pessoa para a pessoa crescer, ela que procure em outro local. E você que procure melhorar a sua empresa para dar essas oportunidades para reter essa pessoa. Então, esse pensamento é bobo. É tão bobo que os americanos sacaram isso em 1850 e pouco e criaram o conceito de franquia. A Singer foi a primeira franqueadora do mundo com as máquinas de costura. O que ela fez? Ela entregava a máquina de costura para alguém usar aquilo, e a pessoa vendia os seus produtos, obviamente, pagava lá uns royalties para a Singer, alguma coisa desse tipo. Qual foi o pensamento? Se eu segurar todo o meu conhecimento, achando que ninguém vai ter aquele conhecimento, isso é um ledo engano, isso é um pensamento arcaico ao extremo. Alguém vai descobrir aquilo observando você, ou vai contratar um funcionário seu e pegar todo o conhecimento e fazer aquilo, e é seu concorrente. Então, em vez de ter um concorrente, eu prefiro ter um parceiro. Está aqui, eu te entrego, você me paga uma taxa inicial de franquia, e depois eu vou te dando apoio e suporte, eu sei bastante coisa, você ainda não sabe, e você vai me pagar royalties. A transferência do conhecimento dá mais resultado para quem transfere do que guardar esse conhecimento. Então, sobre todos os pontos de vista, sobre o ponto de vista humano, sobre o ponto de vista social, sobre o ponto de vista econômico e financeiro, transferir o seu conhecimento só traz lucro para todo mundo, para quem recebe, para você, para aquelas pessoas que vão utilizar os produtos que antes era só com você, agora eventualmente com uma rede de franquias. É bom para todo mundo. Então, conselho, transfira o seu conhecimento. E isso faz com que a gente conclua aqui que o empreendedor ele é um mentor, ele deve ser um mentor, ele deve ser um líder servidor, né, para as pessoas. Né? Eu acho que uma das funções mais nobres do empreendedor, além de resolver os problemas da sociedade, é capacitar outros para fazer aquilo que ele faz tão bem quanto ele faz. Ou, às vezes, muitas vezes, melhor do que ele faz. Porque a pessoa tem um talento natural, ela só não tinha a ferramenta para explorar esse talento. E você dá a ferramenta para ela, que é um negócio. Muito bem. Vamos fazer um break aqui para falar do livro Yes, You Can. Esse livro aqui, presta aqui, passa para cá. Esse livro que inspira o nosso podcast aqui, O Cérebro do Namura. Cada episódio tem a ver com algum capítulo aqui do livro. A gente está indo na sequência, né? A gente vai fazendo essa construção e pegando na mão aqui
de você, empreendedor, ou quem quer empreender. Esse livro aqui, inclusive, tem... quantos capítulos? Deixa eu ver aqui. A gente vai fazer 25 capítulos nessa nossa primeira temporada, né? São 51, acho. 51 capítulos. Mas a gente tem bastante capítulo, então a gente deve ter mais temporadas, viu? Então, mas fica aqui com a gente. E olha, se você quiser ler esse livro e ter uma experiência mais imersiva conosco aqui, tanto escutando esse podcast, ou vendo, ou lendo o livro, fica aqui a dica, porque está aqui o link para você comprar esse livro com desconto. E quem fizer também algum post com algum insight daquilo que o Namura falou, marca ele lá no Instagram, @LuizNamura, para que você possa também receber por direct. Muito bem. Sensacional. Como fazer a sua empresa decolar? A gente vai falar disso no próximo episódio, inclusive o plano de voo. Então fica aqui com a gente no próximo episódio. Mas vamos lá para o Pinga Fogo. Vamos para o nosso processo aqui final. A gente falou de mortalidade das empresas, né? Então, assim, na sua opinião, essa mortalidade da empresa tem mais a ver com o empreendedor ou com o empreendimento? Com as duas coisas. Você pode ter uma grande ideia que satisfaça alguma necessidade, desejo do mercado e não saber empreender, não saber explorar essa ideia. Aí vem outro e faz aquilo muito melhor que você e leva o seu mercado. Então, só uma grande ideia não resolve. Às vezes, então, o empreendedor, por não ter as ferramentas, não saber técnicas de gestão, ou de marketing, ou de vendas, pode fazer o negócio fracassar. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, você tem um empreendedor nato, uma pessoa que, enfim, ou nato, ou que estudou, e aí você coloca na mão dele um negócio que não atende nenhuma necessidade do mercado. O negócio em si é ruim. Então, não vai funcionar. O modelo de negócio, o empreendimento, a ideia, né? Ruim. Enfim, no livro que você acabou de citar, no Yes You Can, lá na frente nós vamos ver 21 perguntas que você faz a você mesmo para saber se o seu negócio tem mais chances de sucesso ou não. Ou se você já está empreendendo e quer diversificar e quer aplicar dinheiro numa empresa nascente, por exemplo, uma startup, o que você vai perguntar para essa startup para saber se você deve entrar nela ou não? Vou dar um spoiler aqui. Primeiro, ela resolve algum problema concreto? Sim ou não? Segundo, esse problema está crescendo ou está diminuindo? Terceiro, tem alguém que já resolve esse problema de forma muito eficiente e é reconhecido pelo mercado? Quarto, se você pretende resolver, a sua solução é patenteada, é única? Quinto, os custos para fazer com que essa solução chegue ao mercado, o mercado assimila isso, o preço que você quer pagar? Então, não são muitas as questões. São 20 e poucas questões, eu falei 5 aqui, que você pode fazer para investir numa startup ou para o seu próprio negócio. Para fazer, para que você não fique movido pela paixão que uma ideia traz para você e você ficar cego. E você fica... As pessoas falam, mas eu nunca vi alguém querer isso. Não, mas as pessoas vão querer. Você está cego. Então, deixa a sua ideia, faz essas perguntas para você mesmo ou pede para algumas pessoas te ajudar a responder essas questões. São então, 25 perguntas? 21, se não 21. me engano, que eu faço no livro. E aí, então, respondendo a sua questão, o que pode matar uma empresa? O empreendedor ou o próprio negócio? Às vezes os dois. Então, você tem que ter um bom negócio na sua mão, uma boa oportunidade, um problema que tem que ser resolvido, ele tem que estar crescendo, aquelas perguntinhas. E você tem que saber empreender. Mas eu não sei nada, eu tenho medo. Eu também tenho medo. O medo faz parte. Faz parte, não tem problema nenhum ter medo. Quem não tem medo é louco. Então, o que você tem que ter é saber que você vai com medo, mas vai. Se joga. Agora, não se joga de peito aberto. Você vai para uma guerra, tá com medo. Você vai sem arma e de peito aberto, você vai morrer. Pô. Você tem que diminuir os riscos. Diminuir os riscos. Você faz isso com o conhecimento que a gente está tentando te proporcionar aqui. Muito bem. E na sua opinião, né, o empreendedorismo é uma revolução silenciosa do século XXI, tão grande quanto foi a Revolução Industrial no século XX? Eu diria que empreendedorismo nasce com o ser humano.
para mim, não tem uma característica. Tem momentos marcantes do século XX, do século XXI, a luz elétrica, o motor a combustão, mas o homem sempre empreendeu. Se a gente for pensar no sentido mais amplo do termo, a criação da roda foi uma puta de uma ideia que o cara que fez aquilo lá revolucionou o transporte. A fala foi outra tremenda ideia. Aí é mais no sentido de evolução, não de empreender. Mas a roda, com certeza, alguém viu um problema. Pô, eu quero chegar daqui até lá, como é que eu faço isso? As pirâmides do Egito, para aqueles blocos serem transportados, o que os caras faziam? Pegavam um pedaço, um toco de árvore, bem grosso, outro, a árvore tem uma circunferência, né? Colocava e ia empurrando aquilo. Em vez de arrastar e ter o atrito, empurrava, aquilo rodava. Quando ia cair lá na frente, colocava outro toco. Isso é o princípio da roda. Lembra da roda dos Flintstones? Sim, né? exatamente. Era um toco de madeira, né? Aí depois alguém falou, para que eu preciso de tudo isso aqui? Corta um pedacinho e vira roda. Cara, cada sacada. Então eu diria a seguinte coisa, por que o empreendedorismo está em alta agora? Ele está em alta porque muitas das funções que eram deixadas para os seres humanos estão sendo feitas pelas máquinas, pela automação. E esses empregos mais formais estão sendo reduzidos no mundo inteiro. Portanto, as pessoas têm que voltar 1 ou 2 séculos atrás, quando elas faziam, ela era alfaiate, ela era costureira, ela tem que fazer alguma coisa por conta própria, não dependendo da CLT, não dependendo de um emprego formal. Ela tem que prover o próprio sustento. O que acontece com isso? Ela vai empreender. Então, o empreendedorismo que nós estamos vendo hoje, para mim, é nada mais, nada menos do que uma volta ao século XVII. Ou seja, as pessoas tentando prover o seu próprio sustento através da competência que ela tem para resolver um tipo de problema. Então, ao invés, nesse sentido histórico, ao invés de a gente estar indo para frente, nós estamos indo para trás. Olha só, analogia interessante, muito interessante. E um aforismo relacionado aqui a esse episódio, que está aqui no nosso livro, empreendedor, 2 pontos. Muitos olham para o empresário como o lobo a ser caçado. Outros olham para ele como a vaca a ser ordenhada. Poucos são os que o enxergam como o cavalo que puxa a carroça. Winston Churchill. Era isso que eu ia dizer. Esse cara foi fantástico, porque foi ele que foi o mentor da resistência ao hitlerismo, né? E o que ele prometeu para a sociedade naquela época era sangue, suor e lágrimas. Mas ele tinha um propósito muito claro. O propósito dele era a liberdade e não a escravidão que o nazismo estava propondo para o mundo. Então, mesmo falando em sangue, suor e lágrimas, o propósito era tão forte que o Ocidente venceu a guerra contra aquela barbárie que foi a época que o Hitler dominou a Alemanha. Esse mesmo cara fala isso. Se você é empreendedor, você vai ser visto algumas vezes como a vaca a ser ordenhada. Todo mundo quer tirar alguma coisa de você. Preste bem atenção para as pessoas que querem tirar e não dar alguma coisa. Outros vão olhar para você como o lobo, aquele que só quer sugar. Se você tiver um propósito, você muda essa ideia. E alguns vão olhar para você como o cavalo, aquele que realmente puxa a carroça, aquele que gera empregos, que paga impostos e que ajuda a sociedade a progredir. Então depende da sua atitude para ser observado como lobo, como vaca ou como cavalo. Eu tenho certeza que você vai ser olhado como cavalo se você tiver um propósito nobre e quiser ajudar a sociedade, e ela vai te dar o retorno. Fechamos muito bem esse episódio. Esse aforismo é sensacional, conecta tudo que a gente falou aqui, né? Chegamos ao final do nosso episódio número 7, mas antes da gente finalizar aqui, vale a pena lembrar que todas as segundas-feiras, às 18h59, pontualmente às 18h59, a gente tem episódio novo no YouTube, né? E a gente também, esse episódio vai também para o Spotify, né? A gente está fazendo tanto em áudio quanto em vídeo. Então,
Tem episódio novo do Cérebro Namura, o podcast do empreendedor. Não se esqueça também do Albert, não é esse aqui, o aplicativo que está disponível no iOS e no Android. Já explicamos aqui a ideia, né, genial aqui que o Namura teve de conectar quem compra com quem vende e tem oportunidade também para quem quer empreender. Falei aqui no começo do episódio, vai muito além do cashback. É de fato, né, dinheiro no bolso, é 10% de comissão e também quem quer empreender consegue ter a licença do Albert, implantar na sua cidade e começar a ganhar dinheiro já. Então baixa aí, use o nosso convite podcast para começar a ganhar. Muito bem, Namura, chegamos ao final. Palavras finais aqui para a gente encerrar? Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui. Espero que você acompanhe a gente, que isso daqui vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Se você não viu alguns episódios anteriores, que a gente fala de cultura, que são coisas importantes para empreender, vai lá e assiste. Eu acho que vale a pena. Em vez de maratonar só o Netflix, maratona aqui o Kizoflix. Kizoflix. O Namura. O Namura Flix. Né? É isso aí. E a gente vai longe junto. Estou aqui para te ajudar. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas e dúvidas nos próximos episódios. E a gente está aqui para te ajudar o máximo que for possível. Conta com a gente. Muito bem. Muito obrigado, então, pela sua audiência e até o próximo episódio. Valeu!